Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma noite estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Temos o privilégio de poder nos reunir. Temos um país livre para podermos expressar nossa fé. E isso é um motivo de muita alegria para nós nesse momento. Queria chamar os irmãos para juntos lermos o Salmo 96. Salmo 96. Todos encontraram? Amém? O título do Salmo é o Tributo à Glória e Majestade de Deus. O salmista Davi, ele conclama todos os povos e nações do mundo a proclamarem Deus como seu rei. Nesse prisma a gente lê o Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, todos juntos, reina o Senhor. Ele afirmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Um dos momentos mais felizes da vida de Davi é uma narrativa que se encontra em 1 Crônicas 16, quando ele decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Alô? Teste? A Arca da Aliança simbolizava, irmãos, a presença de Deus no meio do povo. E ela estava em outro, ele decide trazer para Jerusalém, onde ela deveria estar. E nesse contexto, a arca é estabelecida em Jerusalém e o rei Davi fica muito feliz com isso. E ele entoa um cântico de ação de graça. Então esse Salmo 96 é uma parte desse cântico de ação de graças que ele compôs nesse momento, de muita alegria. E hoje a gente não precisa mais de uma arca da aliança aqui, representando a presença de Deus. Hoje o próprio Deus habita em nosso coração, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, amém? E eu convido os irmãos nesse momento a nós orarmos juntos em sentido de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te adoramos, te engrandecemos, te damos todo louvor, toda glória, toda honra pertence a Ti, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Não há nada, não há outro motivo pela qual estejamos aqui, Senhor. Reunidos em Teu nome para Te louvar, Te engrandecer, Te bendizer, falar palavras bonitas ao Senhor, expressar a nossa alegria de ter o Senhor como nosso Deus. Obrigado por esse momento. Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, e nós estamos aqui para Te render louvores e graça. Queremos tributar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória seja dado ao seu nome, Pai. Muito obrigado por esse momento. Receba a nossa liturgia, o nosso louvor.
Senhor, o seu povo aqui reunidos, a igreja de Cristo aqui reunida em seu nome, Pai. Receba o nosso louvor, que esse momento seja precioso para todos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um outro momento muito especial para nós, já vamos continuar aqui, queria que os irmãos abrissem também as suas Bíblias na primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, do versículo 8 até o capítulo 2, versículo 6. Amém? 1 João, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo 8 em diante. Vamos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Às vezes a gente se recusa a admitir alguns pecados que temos cometido contra o nosso Deus, não, irmãos? E esse é o momento que nós temos para confessar nossos pecados, para falar a Ele o que... Ele já sabe de tudo, não é? O Salmo 139 diz que Ele sabe todas as coisas, mesmo antes de nós falarmos, e Ele conhece o nosso coração. Então esse é o momento de você admitir, eu mesmo admitir que temos cometido pecados, atos pecaminosos contra o nosso Deus, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, de acordo com o que nós acabamos de falar. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo perdão a Ele. Senhor, obrigado por esse momento também, Pai. Nós já te adoramos e nós também estamos aqui humildemente, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Quantas coisas vêm à nossa cabeça, à nossa mente agora, Senhor, de atos que não condizem com a Tua palavra. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Ficamos corados, Senhor, ao lembrar de tantas coisas que fazemos e não estão de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou através de Jesus Cristo, através da Tua palavra. Pai, perdoa-nos, por favor, nós te pedimos isso. Obrigado por Cristo Jesus, por tudo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Obrigado pela propiciação que há nele, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos todos juntos agora cantar um hino 74. 74. Vamos ficar em pé, irmãos. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu amor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho
as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amém, queridos. Pode assentar, por favor. Irmãos, esse é um momento agora muito precioso para a nossa igreja, porque é um momento onde nós louvamos ao Senhor. Louvar a Deus é expressar com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, o amor que nós temos pelo Senhor através dos cânticos. Por isso, queridos, eu gostaria de convidar os irmãos para louvarem a Deus com todo o seu coração. Nesse momento também nós temos a oportunidade de expressar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Por isso, queridos, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso provedor através dessa prática, tá bom? Através dessa prática. Nós não cremos que se você der algo para a igreja, Deus vai multiplicar. Nós não cremos nisso. Quem ensina isso, ensina sem referência bíblica, tá? E se usa referência bíblica, é fora de contexto para isso. O que nós cremos, queridos, é que a nossa contribuição financeira é expressão de reconhecimento que nós somos dependentes do Senhor, que nós dependemos dele. E além disso, nós reconhecemos que tudo o que temos, tanto o nosso trabalho, quanto a nossa saúde e todos os nossos bens, é graças ao Senhor. Por isso nós contribuímos como expressão de gratidão, de reconhecimento, de louvor a Deus pelo que temos. Se você não é membro dessa igreja, se você não faz parte dessa comunidade, não se sinta constrangido, tá bom? Essa é uma prática da nossa igreja. Se você quiser participar, fique à vontade, mas não se sinta constrangido caso você não venha preparado para poder contribuir com o seu dízimo ou a sua oferta, tá bom, queridos? Então, vamos louvar ao Senhor. Enquanto a gente canta esse cântico, você tem a oportunidade de também contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos louvar a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez, por favor. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória. Todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que
santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda
eterno, sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado por ter pensado em nós naquela cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Senhor, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Espírito Santo para viver no nosso coração, para estar conosco sempre. Obrigado, Pai. Bendito é o teu nome para todos sempre, Pai. Receba o nosso louvor nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode assentar, por favor. Queridos, todos nós sabemos que nós somos uma igreja conciliar. O que é uma igreja conciliar? Uma igreja conciliar é uma igreja que o seu sistema de governo, ele existe e ele funciona através de concílios, através de homens escolhidos pela própria igreja ou aclamados pela própria igreja, com o propósito de governar a igreja com o coração sensibilizado à vontade de Deus, tá bom? Então, o que acontece? Hoje nós tivemos uma assembleia de manhã e nós tomamos algumas decisões nessa assembleia. A primeira decisão que foi tomada, queridos, é a venda de um imóvel da igreja, o imóvel que fica lá no bairro Independência, com o objetivo de usar esse recurso para as reformas da igreja, tá bom? Reformas que estão com extrema urgência mesmo, tá, irmãos? E o que acontece? Nós precisamos de recurso financeiro para isso, e nós não temos uma outra forma de conseguirmos esse valor, que é alto, a não ser através da venda desse imóvel. A Assembleia decidiu, então, aprovar a venda desse imóvel para reformar os imóveis, para investir no patrimônio da igreja. A outra decisão que foi tomada foi a eleição de novos diáconos e novos presbíteros da igreja. Eu gostaria de citar aqui para os irmãos este manual. Esse aqui é o manual presbiteriano, ou seja, é o livro que contém todas as normas da nossa igreja. É o livro que contém as diretrizes para o encaminhamento da nossa igreja. Por isso, toda igreja local, ela precisa estar submissa a este manual no sentido administrativo. E este manual, ele propõe, né, claro que a gente fala assim, mas a Bíblia é a única regra de fé e prática, e é isso que nós cremos. E nós não estamos falando que esse manual ele é inerrante, ele é infalível, foi inspirado por Deus, não é isso que nós estamos falando. Isso foi apenas um manual que foi definido por pastores há muito tempo atrás, com a intenção de conduzir a igreja administrativamente. E é claro, irmãos, aqui eles não iriam tomar nenhuma decisão que ferisse as escrituras, tá? São decisões administrativas. E uma delas é conduzindo e orientando a igreja no seu sistema de governo. Como eu disse, a nossa igreja ela tem um conselho local, que é formado por presbíteros escolhidos pela própria igreja. Eu gostaria de convidar aqui à frente os nossos presbíteros, o Lázaro, vem cá Lázaro, o André, Sérgio está aí,
Cadê o Sérgio? Anderson, Rogério não chegou. Então, esses são os nossos presbíteros hoje, mas nós também temos alguns presbíteros que estão em disponibilidade, tá? Que é o caso do nosso querido Fausto. Por favor, Fausto, vem aqui na frente também, todos os presbíteros. Se eu esquecer algum, irmãos, por favor, se levante e venha. Então, Fausto, Iata, Sr. João Tomé, né? Se o Sr. João Tomé quiser vir aqui à frente, conseguir vir, por favor, ajuda ele aí, Iata. André, Carlos, quem mais que foi presbítero da igreja e está em disponibilidade? Jaci, vem cá, Jaci, por favor. Deixa eu ver aqui se eu consigo olhar. Mais alguém, irmãos? Marcos Muniz. Mais algum irmão que foi presbítero aqui da igreja e continua sendo presbítero, só que agora em disponibilidade? Não, né? Olha só, irmãos, que coisa mais linda, olha. Isso daqui, irmãos, são pastores da igreja, porque o presbítero, ele é um pastor. Então, olha que igreja abençoada, uma igreja que tem esse tanto de pastores. Mas a gente não se contentou em ter esse tanto de pastor, e a gente decidiu escolher mais dois, né? Então, por isso eu gostaria de convidar aqui à frente os irmãos que foram eleitos presbíteros, que é o Alexandre. O Marquinhos, ele não conseguiu chegar a tempo, irmãos, porque ele toma conta da congregação. Num outro domingo nós iremos fazer a ordenação do Marcos. Então vem cá, Alexandre, por favor, meu irmão. Está aqui o Alexandre. O Alexandre e o Marcos, eles foram eleitos por aclamação. Por quê? Porque nós tínhamos vaga para 2 presbíteros. E nós tivemos 4 indicações, só que dessas 4, 2 declinaram. Eles não acharam que era o momento de se candidatarem ao cargo de presbítero, ao ofício de presbítero no conselho, tá? E por isso o Marquinhos e o Alexandre, eles foram aclamados pela igreja por unanimidade, tá bom? Então todos eles foram aceitos pela igreja como novos presbíteros. Por isso, queridos, nós iremos fazer a ordenação hoje do Alexandre, e domingo que vem nós iremos fazer do Marquinhos, tá bom? E na Constituição, né, diz, orientada pelas Escrituras Sagradas, diz que o presbítero, ele é ordenado através de um colegiado de presbíteros, e é isso que nós iremos fazer agora, tá bom? Eu gostaria de fazer aqui, citar apenas um detalhe, que o Alexandre, ele já é membro dessa igreja, ele veio da igreja presbiteriana Betel, lá em São Paulo, tá? Ele foi diácono lá nessa igreja, e aqui ele demonstrou, né, um perfil para exercer esse ofício de presbítero, e a igreja escolheu ele para esse ofício. Por isso, Alexandre, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, só como expressão de fé mesmo, diante desses pastores e diante da igreja. Eu gostaria de perguntar para você, se você mantém a sua fé firme em Jesus Cristo, se você crê em Deus Pai, que é todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, no Espírito Santo de Deus, como aquele que traz o consolo e paz ao nosso coração, e que a igreja é o rebanho de Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar se você professa essa fé, a fé do credo apostólico, né? Quando eu falo de Jesus Cristo como Filho de Deus, é Jesus Cristo como aquele que morreu na cruz, para nos perdoar dos nossos pecados, e ressuscitou o terceiro dia, como Deus, para nos conduzir na caminhada e nessa missão, né, como igreja do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Amém, irmãos. Então, o Alexandre professa essa fé que nós professamos, e agora eu gostaria de pedir para o Alexandre, por favor, Alexandre, fique de joelhos aqui, né? Cadê? Você vai tirar foto, Daniela? Então tira foto aí, gente, que esse é um momento maravilhoso. E os presbíteros, por favor, irmãos, vamos impor as mãos, porque a palavra de Deus diz que assim que são eleitos os presbíteros do Senhor. Deus, nós entregamos o Alexandre em tuas mãos, como vaso, ó Pai querido, usado em tuas mãos, para a condução desse rebanho. Ele é um pastor do Senhor, ó Deus, escolhido pela igreja do Senhor.
E ele exercerá esse ofício por 5 anos, ó Deus, depois continuando sendo presbítero, sendo pastor, ó Deus, no rebanho do Senhor. E aí, se for do agrado do Senhor, por mais e mais eleições. Mas caso seja, Pai querido, do agrado do Senhor também, ó Deus, que o Senhor fortifique esse chamado no coração dele cada dia mais, ó Deus, para que ele continue exercendo esse chamado, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós ordenamos o Alexandre, ó Deus, ao sagrado ministério, o ministério de presbítero dessa igreja, presbítero regente, para o cuidado e o pastoreio da igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu te declaro presbítero da igreja, meu querido. E agora eu gostaria, continue aqui, irmãos, continue aqui. Gostaria de convidar agora os irmãos que foram eleitos diáconos da igreja, que foi o Afonso, vem cá, Afonso. Também o Fabinho não conseguiu chegar também a tempo, ele vai ser ordenado junto com o Marquinhos no próximo culto. O Afonso, o Lúcio e foi o Fabinho, é isso, né? Os 3, não foi? Sim, né? Então vem cá os 2 e o Fabinho vai ser ordenado domingo que vem junto com o Marcos. Vem cá, Jaci, continua aqui com a gente. O diácono também, ele é eleito por 5 anos, tá? Assim como o presbítero, o diácono também é eleito por 5 anos, irmãos. E o ofício do diaconato é um ofício muito nobre, queridos. Por quê? Porque esse é um chamado específico para o cuidado do rebanho do Senhor Jesus, né? A gente vê quando que foi instituído o ofício de diácono, lá em Atos dos Apóstolos, quando as viúvas dos gentios, né, dos gregos, daqueles que não eram judeus de sangue, elas estavam sendo esquecidas na ministração da ceia, elas estavam sendo esquecidas nos cuidados, na divisão dos bens, né, porque as viúvas, elas tinham muita necessidade, né, financeira, porque aquele provedor do seu sustento, ele havia morrido. Então, a igreja cuidava das viúvas e dos necessitados. E nesse momento, queridos, surgiu um problema. Os necessitados não estão conseguindo ser atendidos conforme a sua necessidade. Então, os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo de Deus, levanta homens, varões valorosos, com a intenção de dedicar a eles, confiar a eles, as suas ovelhinhas mais preciosas, que eram as viúvas e os órfãos, tá? Os mais necessitados da igreja. Queridos, isso é nobre, isso é muito nobre. Não só isso, mas o diácono também, ele é responsável em conduzir o pastor àqueles que estão enfermos, para orar por esses enfermos. Os diáconos, eles são responsáveis em cuidar deste local que nós usamos para a adoração e o culto público. Então, é uma função extremamente nobre. Por isso, sintam-se honrados em serem escolhidos pela igreja para essa função. E eu gostaria de perguntar, assim como eu perguntei para o Alexandre, se vocês também professam essa fé, a fé no credo apostólico, em Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, recebeu sobre si a ira de Deus, as dores infernais, ou seja, ele desceu ao Hades. Vocês creem também no Espírito Santo de Deus, na igreja de Jesus Cristo, que é essa daqui, que é o rebanho do Senhor Jesus, que se encontra não só aqui, mas em todos os cantos da terra. Vocês creem nisso? Vocês creem que Jesus Cristo voltará e resgatará a sua igreja no último dia? Vocês creem nisso? Amém, queridos? Então, assim professando essa fé que todos nós professamos, eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de joelhos também, por favor, fiquem de joelhos, e nós iremos agora orar pela sua vida, para essa função, o ofício do diaconato. Vamos estender as mãos, irmãos. Senhor, nós confiamos também o Lúcio e o Afonso, ó Deus,
a esse ofício que o Senhor escolheu eles para exercer através da eleição aqui na sua igreja. Deus, são homens piedosos e valorosos, homens que amam a igreja do Senhor, homens que têm a sensibilidade de cuidar do rebanho do Senhor. Por isso, ó Deus, confiamos ao Senhor essas vidas, capacite eles e conduza eles, ó Deus, para exercer essa função. Muito obrigado, ó Pai querido, pela vida de cada um deles, e nós clamamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja cuidando e fortalecendo a fé deles no Senhor, para essa função tão nobre, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Eu os declaro diáconos da Igreja Presbiteriana de Tuiutaba, queridos. Tá bem, Lúcio? Irmãos, parabéns, Afonso, parabéns, Lúcio. Irmãos, isso é uma alegria no meu coração. Podem assentar, queridos. Isso é uma alegria no meu coração, saber que Deus tem chamado pessoas para servir a Deus, né, nessas funções, nesses ofícios, para presbítero e diácono, tá bom? Domingo que vem nós teremos a ordenação do Marcos e também a ordenação do Fabinho, tá bom? O Fabinho será diácono lá na congregação do bairro Ipiranga. O Fabinho será diácono lá na congregação do bairro Ipiranga, estamos destinando ele para lá, junto com o Vinícius e junto com o Salatiel. Então a congregação do bairro Ipiranga terá 3 diáconos, não só diáconos, mas também terão auxiliares de diáconos, tá bom? Por isso, queridos, eu gostaria agora de pedir também, por favor, que fique de pé os irmãos que eu vou citar aqui: Nemuel, Tiago, vem cá na frente, vem aqui na frente aqui, ó, só para os irmãos conhecerem vocês. O Nemuel, o Tiago, vem cá, Tiago. Miguel, Lucas Sanches e Lucas Rodrigues. Deixa eu ver aqui, quem mais? Estou esquecendo de ninguém não, irmãos? O Altamir, vem cá, Altamir. Altamir, quem mais que a gente colocou aqui? E os outros irmãos são lá da congregação do bairro Ipiranga, que não estão presentes, mas nós teremos eles aqui no próximo domingo, que é o Ailton e o Júlio, tá? Por que nós estamos chamando eles aqui? Porque o que acontece, irmãos? Esses irmãos irão ser discipulados, serão aprendizes dos nossos diáconos, tá? Dos nossos diáconos. Então eles serão auxiliares da junta diaconal, estarão auxiliando os irmãos diáconos nessa função, e assim eles irão aprender como que é a lida de um diácono, para que futuramente o Senhor, tocando no coração da igreja, também possa escolher esses irmãos como futuros diáconos, como futuros presbíteros, porque eles estarão aprendendo desde já essa função. O Nemuel e o Altamir não foram indicados para serem diáconos ou presbíteros, porque eles não têm tempo ainda. A Constituição pede que esses irmãos tenham pelo menos 1 ano como membro da igreja. Como eles não têm ainda 1 ano, então eles foram indicados como auxiliares de diácono, para auxiliar na junta diaconal, e quando eles tiverem tempo e a igreja perceberem que eles têm esse chamado, aí os irmãos vão poder votar neles também, tá bom? Então, é bênção de Deus. Eu gostaria de orar pela vida de vocês. Olha só quem chegou, o Marquinhos chegou. Então nós vamos orar pela vida de vocês. Voltem aqui, presbíteros, por favor. Nós vamos fazer já a ordenação do Marquinhos também. Voltem aqui, por favor. Nós vamos orar por esses irmãos que serão auxiliares da junta diaconal, e também iremos fazer a ordenação do Marcos. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida desses irmãos que são servos do Senhor e que irão auxiliar, ó Deus querido, os nossos irmãos diáconos nos cuidados dos necessitados e nas funções aqui dessa igreja, do funcionamento da igreja. Pai, capacite eles, fortaleça eles na presença do Senhor, que cada dia mais eles venham sentir esse chamado, sentir essa alegria em servir ao Senhor,
Em nome de Jesus Cristo, que nós confiamos eles em tuas mãos, e que o teu Espírito Santo fortaleça o princípio da responsabilidade em seus corações e o desejo de estarem presentes, ó Pai querido, servindo ao Senhor no teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Queridos, como eu disse, o Marquinhos também foi eleito para ser presbítero, tá bom? Então, eu vou perguntar para ele assim como eu perguntei para o Alexandre, e assim como eu perguntei também para os nossos irmãos diáconos, eu gostaria de perguntar também para o Marquinhos, né? Marcos, você crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Você crê em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus, foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Você crê no Espírito Santo de Deus, você crê na igreja de Jesus Cristo, que essa igreja é o rebanho de Jesus Cristo, você crê que Jesus Cristo voltará e resgatará a sua igreja, e nos levará para a eternidade, onde nós iremos usufruir da alegria e do gozo eterno na presença de Deus. Você crê nisso? Amém, irmãos, ele crê. Então, assim como ele professa essa fé, nós como presbíteros, pastores do Senhor Jesus, iremos ordenar o Marquinhos como presbítero regente da igreja também, tá bom? Vem cá, irmãos, por favor. Senhor, nós confiamos ao Senhor, ó Pai querido, este homem, que foi escolhido pelo Senhor, através da tua igreja, para ser um presbítero, um pastor deste rebanho. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor capacite o Marquinhos nessa função, que o Senhor conduza ele, ó Pai querido, cada dia mais, na convicção desse chamado que o Senhor tem para a vida dele, ó Deus, e que futuramente ele não venha ser apenas um presbítero regente, mas que também ele venha exercer a função de presbítero docente, ó Deus, assim como o Senhor tem chamado no coração dele. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, nós queremos ordená-lo ao sagrado ministério, o ministério de presbítero desta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo que nós clamamos, ó Deus. Amém e amém. Agora, Marcos, te declaro presbítero dessa igreja, parte desse conselho estará na condução do rebanho do Senhor Jesus. Parabéns, meu irmão. Amém, queridos, podem assentar todos, podem assentar, por favor. Vamos conduzir as crianças para o culto infantil. Vem cá, vamos orar com as crianças, por favor. Todas as crianças, as mais lindas e maravilhosas do Brasil. Vieram todas? Vamos orar com essas crianças, irmãos? Deus, mais uma vez confiamos ao Senhor, essa parte do rebanho do Senhor. Pai querido, nós sabemos que elas precisam ouvir a tua palavra na linguagem delas, ó Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero clamar ao Senhor, que o Senhor capacite o André e todos aqueles, ó Pai querido, que irão anunciar a palavra do Senhor para essas crianças, ó Deus. Capacite essas pessoas a pregarem para elas, e que o teu Espírito Santo abra o coraçãozinho delas, ó Deus querido, para que elas venham entender, assimilar a mensagem do Evangelho, e venha guardar isso no coraçãozinho delas. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém, amém. Ô bonitão. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 9. Nós leremos todo o capítulo de número 9,
Por isso eu gostaria de pedir aos irmãos que prestasse bastante atenção. Durante a leitura, eu gostaria de fazer uma leitura diferente. Durante a leitura eu vou fazer algumas pequenas contextualizações do porquê é citado por João alguns eventos aqui, ou porquê que ele faz algumas menções nesse texto, tá bom? Então, por favor, prestem atenção na leitura e no que eu vou dizer durante a leitura, porque esse momento é um momento onde a gente vai usar como contexto também do texto, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo de número 9, a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Queridos, por que eles fazem essa pergunta para Jesus? Porque essa era a crença de muitos judeus naqueles tempos, a crença de que o pecado dos pais, ele podia atingir os filhos, e assim os filhos receberem a maldição de Deus, é aquilo que ia chamar de maldição hereditária. Eles criam nisso no passado, tá? E também acreditavam que todo sofrimento e toda enfermidade era consequência de pecados, tá? Então existia essa crença, e nós vemos isso lá em Jó, com os amigos de Jó também, tá bom? Então muitos tinham essas crenças, e por isso Jesus responde aos seus discípulos diante desse questionamento. Respondeu Jesus, versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Assim Jesus, ele quebra essa crença, dizendo que não existe essa maldição hereditária, e que nem todo sofrimento, toda enfermidade era consequência de pecados, tá bom? Verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam, de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Os fariseus levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Queridos, gostaria de fazer uma observação aqui. Existia um grupo de normas, um livro de leis que os fariseus haviam criado como intenção de intensificar a lei, tá? Esse grupo de normas, de leis, se chama Mishnah, e esse grupo de leis eram 37 leis, dizendo o que é que não podia ser feito no sábado, tá bom? Então era um grupo de leis. Era um grupo de leis, queridos, que era específico para o dia de sábado, e dessas 37 leis, do que não podia ser feito no sábado, havia uma lei que dizia o seguinte, é proibido fazer barro no sábado. É proibido fazer barro no sábado. Por quê? Porque era algo praticado por aqueles que faziam vasos de barro, ou então por pedreiros ou construtores que faziam aquelas casas de barro, tá bom? Então era proibido fazer barro no sábado. E olha só o que acontece, por isso que João diz aqui,
no verso 14: e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tá bom? Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo ou barro aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Pecador porque ele havia feito barro no sábado, irmãos, tá bom? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interroga-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fazes? Ele, como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Queridos, isso é de extrema importância também, porque o Antigo Testamento todinho não cita a cura de um cego de nascença. Aqui nas Escrituras é a primeira vez que isso acontece. Um cego de nascença ser curado. Tal feito ninguém havia feito ainda. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Eles disseram isso: tu és nascido todo em pecado e vem querer nos ensinar? Porque este homem era cego, nasceu cego. Então eles criam que este homem havia pecado no ventre de sua mãe, assim como os discípulos perguntaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem, ou seja, no Messias, no Cristo? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis:
nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar, queridos. Deus, assim como lemos a tua palavra, pedimos ao Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. Que o Senhor use, ó Pai querido, este sermão que eu preparei para a tua igreja, ó Deus, crendo, ó Pai querido, que este sermão foi iluminado pelo Espírito Santo do Senhor. Fale ao meu coração, fale ao coração da tua igreja e nos conduza em fé e esperança no Senhor. Nos exorte se assim for preciso, nos console, ó Pai querido, se há essa necessidade, e fortaleça a nossa fé através da convicção de que Jesus Cristo é o nosso Deus. Glória seja dada ao teu nome. Amém. Amém. Queridos, como eu disse, o Evangelho de João foi escrito num contexto onde havia uma filosofia tomando conta da igreja, uma filosofia grega chamada dualismo, onde cria que a matéria é má e o espírito é bom. Tudo que é material é do diabo, tudo que é espiritual é de Deus, certo? E esse dualismo estava tomando conta das igrejas, estava infiltrando nas igrejas, e por isso João escreve esse evangelho, porque diante dessa heresia, dessa crença, alguns começaram a afirmar que Jesus não era Deus, porque ele tinha um corpo, ele era homem, ele foi morto, crucificado, ele comeu com os seus discípulos, ele bebeu água, ele dormiu. E por isso, queridos, aqui João se depara diante de um problema que ele achou que era muito perigoso para a igreja. Ele escreve esse evangelho com a intenção de provar à igreja de Jesus Cristo, por todos os cantos que existiam naquele período, e também para nós hoje, de que Jesus tinha um corpo, Jesus era homem, Jesus era ser humano, mas ao mesmo tempo Jesus era 100% Deus, 100% Deus. E João então escolhe 7 milagres para provar a divindade de Jesus, que ele chama de sinais, porque apontam para a divindade de Jesus e ao mesmo tempo para o seu ofício de redentor, o Cristo enviado por Deus para nós. O primeiro milagre foi que Jesus transformou água em vinho, mostrando que ele é o Deus da provisão e o Deus que cuida das famílias. Depois nós vemos Jesus curando o oficial do rei, o filho do oficial de Herodes. E quando ele faz isso, ele dá uma ordem mostrando que ele é o Deus onipresente, que ele está em todos os lugares, e também onipotente, que ele tem poder, ele não precisa de estar no local para ele realizar um milagre. Com o seu corpo, apenas com a sua ordem, ele livrou o filho do oficial do rei da morte, mostrando também que ele é o Deus da vida, porque a morte não tragou aquele menino. Depois nós vemos que ele cura um enfermo há 38 anos, que estava no tanque de Betesda, um local onde aquelas pessoas estavam ali, os enfermos estavam ali, com uma crença influenciada pelo paganismo, de que anjos passavam ali, chacoalhavam as águas, e aquele primeiro a pular ali era curado, e ele passou 38 anos esperando essa cura, e nunca teve, porque ele nunca conseguiu chegar lá. Jesus, quando cura este homem, mostra que ele não precisa de outros meios para realizar o seu poder, que ele não precisa de terceiros, que ele não precisa de intercessores, que Jesus era o poder que estava ali para curá-lo. Ele era Deus, ele é Deus. Então ele cura a crença pagã desse enfermo. Ao mesmo tempo, ele também entra num debate com os religiosos, que ficaram indignados, porque aquele homem foi curado no sábado, e ele estava carregando a sua cama no sábado, que Jesus deu essa ordem, mostrando que também esses fariseus, esses religiosos, estavam diante de uma falsa crença, um legalismo, onde não se alegraram com a cura de uma pessoa, mas eles começaram a ficar indignados, porque não seguia a Mishnah. Então, atribuindo aquele feito não a Deus, mas contrário a Deus, porque não seguia sua regra, as suas normas, mostrando um legalismo diabólico. Depois nós vemos
que Jesus realiza um outro sinal, queridos. Um outro sinal. E esse sinal é a multiplicação de pães e peixes. Quando Jesus mostra que Ele é o pão da vida, Ele multiplica os pães e peixes. E logo depois Ele entra num debate com a multidão, falando que Ele é o pão vivo. E aquele que dele comer terá vida eterna. Mostrando que Ele é o Deus da salvação e da vida eterna. O Deus provedor que nos sustenta, mas é o Deus também das promessas das Escrituras. Depois Ele realiza o último sinal que nós meditamos aqui, que é o sinal de andar por cima das águas. E quando Ele anda por cima das águas, Ele prova ali ser o Deus da criação. Um Deus que não submete às normas e às regras da criação, porque Ele está acima de tudo. E também mostrando que Ele é o Deus da salvação, porque Ele caminhou pelas águas para salvar os seus discípulos daquela tempestade. E hoje, queridos, nós iremos ver que Jesus é a luz do mundo, a revelação perfeita de Deus, o ápice da revelação especial. Para que a gente possa entender isso, queridos, a gente precisa entender, primeiramente, como que Deus se relaciona com a sua criação. Ele se relaciona com a sua criação através de se revelar a ela, porque se Deus não se revelasse a nós, nós não o conheceríamos. Porque o pecado nos separou de Deus. Nós estávamos andando distantes do Senhor, até que então Deus se revela através de duas formas. A revelação geral, que é a forma que Ele se revela desde a criação, que é através da própria criação, onde diz a palavra de Deus, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, através da criação, todos podem saber que existe um Deus. Mas a revelação especial é quando Deus se revela de maneira mais íntima. E Deus se revela através do seu plano redentor. Deus fala diretamente aos homens, através dos profetas, através da sua voz, através de manifestações próprias, como a nuvem descendo até o tabernáculo, o pombo descendo, o Espírito Santo de Deus descendo em forma de pombo, a voz estrondando no céu, dizendo: este é o meu filho amado a quem me comprazo. E nós vemos diversas formas de Deus se revelar nas Escrituras, e todas essas formas foram registradas e estão aqui, como Deus se agradou. Por isso nós cremos no sola Escritura. Somente as Escrituras é a revelação especial de Deus. Mas, queridos, o ápice dessa revelação especial que foi registrada aqui é Jesus Cristo. O próprio Deus se fez homem, caminhou com os homens, comeu na mesa dos homens, dormiu em uma manjedoura. O próprio Deus pediu água para uma mulher. O próprio Deus chorou diante do luto. O próprio Deus, o Emanuel, Deus conosco. Deus estava conosco. As palavras de Jesus eram as palavras do próprio Deus. Os feitos de Jesus eram os feitos do próprio Deus. Ele estava presente. Ele se revelou a pescadores. Ele se revelou a publicanos. Ele se revelou a prostitutas. Ele se revelou a beberrões. Ele se revelou a religiosos. Mas muitos não quiseram crer nele. Por isso, queridos, Jesus é a luz do mundo. E o que nós podemos aprender diante dessa revelação de Jesus? Nós podemos aprender que Jesus é aquele que veio para trazer clareza à nossa fé, clareza diante do que nós podemos conhecer de Deus. Jesus é a luz do mundo, e João testemunha isso, não só aqui nessa pregação de Jesus, mas João testemunha isso, queridos, lá em João, capítulo 1, do verso 1 até o 18, abra sua Bíblia, olha só o que João diz aqui, bem no início, no seu evangelho. João já testemunhava isso, ele dizia: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Ele está dizendo sobre Jesus, ele está testemunhando sobre Jesus.
Todas essas coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre a graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha só, queridos. Queridos, João já testemunhou. Jesus é a luz do mundo. E ele é a verdadeira luz. E João Batista também já dizia: eu não sou a luz, mas eu vim para testemunhar da luz. João capítulo 8, verso 12. Jesus também havia dito. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. E aqui, quando ele se depara com esse cego de nascença, e ele cura esse cego de nascença, ele aponta para si mesmo como aquele que veio para trazer visão aos homens, aquele que veio clarear para nós, aquele que é a luz do mundo. E Jesus mesmo diz isso logo depois, quando ele diz que ele é a luz dos homens, após realizar esse milagre. Ele é a luz dos homens. Mas o que implica ser luz do mundo? Ser luz do mundo implica em ser a expressão perfeita e exata da revelação de Deus. Ele, o Deus encarnado, se revelou aos seus homens, apontando e clareando a nossa miséria e a sua santidade. Jesus é o ápice dessa revelação. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Jesus, ao curar o cego e mostrar para ele a luz, tirando ele agora das trevas, da cegueira, Jesus está sinalizando: eu sou luz do mundo, eu sou aquele que clareia a miséria dos homens, eu sou aquele que clareia e mostra a minha santidade, eu sou aquele que traz e abre os olhos espirituais, para que a gente possa ver e crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus é a luz do mundo. Jesus foi a luz desse cego, e Jesus é a luz de nós, um bando de cegos, cegos de nascença, cegos desde o ventre de nossa mãe, cegos espirituais, cegos afundados nessa cegueira da escravidão do pecado, e Jesus veio para nos trazer luz. Ele abriu os nossos olhos e de repente nós vimos. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, dizia: a tua luz rompeu a minha cegueira, então eu vi. Jesus é a luz dos homens, e onde chega a luz, nós temos clareza sobre tudo o que cremos, sobre tudo que somos e sobre tudo que Deus é. Se hoje estamos aqui, é porque Deus um dia abriu os nossos olhos e se revelou a nós a luz perfeita.
Mas não só isso, Jesus também demonstra, queridos. Jesus também demonstra que Ele é a cura da escravidão do pecado. Nós vemos aqui um cego de nascença que através do poder de Jesus foi curado e voltou a ver. Isso aponta para o dilema seguinte: onde os religiosos que buscavam conhecer a Deus estavam cegos espiritualmente, não viam Deus que estava à sua frente. Jesus é a cura para a ignorância. Nós vemos um homem cego, onde Jesus ali cura este homem, sendo a luz deste homem, agora demonstra que Ele é a cura para a cegueira. Mas infelizmente, queridos, há muitos que permanecem na cegueira e não desejam ver Deus. Não desejam ver Deus. E esse dilema que Jesus, esse debate que Jesus cria aqui agora, não Jesus, né? O cego cria aqui com os fariseus. Isso aponta para o quanto esses religiosos eram arrogantes, ignorantes e cegos diante dos mistérios de Deus. E não queriam ver. Eles faziam de tudo para ter uma explicação que não fosse a verdadeira explicação. Eles faziam de tudo. E eles perguntaram 3 vezes ao cego: como ele te curou? A ponto do cego ficar revoltado, se irar e falar assim: olha, vocês já perguntaram, eu já respondi, e vocês insistem em perguntar, por que vocês estão perguntando novamente se vocês não querem aceitar o que eu estou dizendo? Ele até dá uma cutucadinha: até parece que vocês querem se tornar discípulos dele também. É isso? Por isso vocês estão perguntando? Porque vocês me perguntaram, eu respondi, vocês não querem crer. E fica insistindo em me perguntar isso para mim. Querem se tornar discípulos dele? E eles ficam revoltados. E partem então para agressão pessoal contra aquele cego. Você é um pecador. Quem é você para falar isso de nós? Eu sou seguidor de Moisés. Oh, Moisés. E você, um seguidor de um andarilho, que cura através do pecado, que é fazer barro no sábado? Infelizmente, mesmo Jesus sendo a cura da cegueira espiritual, há muitos que decidem permanecer nela. Outra lição que nós podemos aprender aqui, queridos, que aponta para a divindade de Jesus, é que Ele é o nosso Criador. E Ele faz alusão quando Ele faz o barro. Ele cospe no chão, e com a sua saliva Ele começa ali a fazer lodo no chão. E Ele pega aquele lodo e passa nos olhos daquele cego, fazendo menção ao que Ele fez na criação. Quando Jesus Cristo pegou o pó da terra, e daquele pó da terra Ele formou o homem, e soprou em suas narinas, trazendo a ele vida. Jesus é o nosso Criador. Jesus é a nossa luz, a revelação perfeita de Deus. Jesus é aquele que cura da cegueira espiritual. Jesus é o nosso Criador. Jesus é o nosso Criador. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, queridos. Muitas vezes nós nos esquecemos. Quem é aquele que trouxe a nossa vida à origem? Quem é que te trouxe à origem? Quem é que te trouxe à existência? Quem é que te trouxe a ser o que você é hoje? Nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus Cristo é o nosso Criador. Jesus Cristo foi quem disse: haja luz e houve luz. Jesus Cristo é quem formou os animais. Jesus Cristo é quem nos formou. Jesus Cristo é quem trouxe todas as coisas à existência para a glória dele. Esse é o nosso Deus. Mas ainda assim, aqueles que repulsam esse Deus e preferem normas e leis que não foram instituídas por esse Deus, como esses religiosos. Esses religiosos pegam a Mishnah, que é um documento cultural, queridos.
É um documento cultural. É como se eu pegasse isso daqui, ó, e eu falasse assim, ó, isso daqui agora é tão valioso quanto a própria Bíblia. É tão valioso quanto a própria Bíblia. Tá bom? E quem não seguir, pecará contra Deus. Pecará contra Deus. Queridos, isso é um legalismo diabólico. E o que estava no coração desses homens era tão terrível e tão cruel, que eles estavam diante do Deus vivo, e repulsou o Deus vivo. Eles estavam diante de um milagre, um homem que tinha em torno de 45 anos, queridos, segundo os estudiosos. Esse homem tinha na média 45 anos. 45 anos cego, todo mundo conhecia. Todo mundo sabia quem era aquele homem que ficava pedindo esmolas. Todo mundo sabia do sofrimento e da miséria daquele homem. Todo mundo sabia a tristeza que se passava em seu coração. Um homem que não podia trabalhar, um homem que não podia se casar, um homem que estava ali dependendo de misericórdia de outros para poder comer. Um homem que não podia participar dos cultos religiosos porque ele não conseguia chegar ao local. Um homem que não podia ter filhos. Um homem que não conhecia a face da sua mãe. Um homem que não conhecia a face do seu pai. Um homem que sofria algo que nenhum de vocês aqui sabe o que é essa dor. E agora ele foi curado. Ele agora via. Ele agora sabia o que é verde, o que é azul, o que é vermelho. Agora ele poderia ver o pôr do sol. E ele poderia ver o nascer do sol. Ele poderia ver agora o que é aquilo que ele come. Ele poderia ver agora o que é aquilo que ele vestia. Agora ele poderia trabalhar. Agora ele poderia arrumar uma pessoa e se casar e ter filhos e ver o rosto dos seus filhos. Mas aqueles religiosos diabólicos, filhos de Satanás, não se alegraram diante desse milagre. Eles ficaram indignados por conta de legalismos, leis que não estavam nas Escrituras. Irmãos, tem muita gente que é assim. Não se alegra com um Deus vivo manifesto a nós, o Deus Criador. Eles preferem ficar presos em normas culturais. Normas culturais, queridos. Normas culturais. E atribuem a essas normas culturais pecado. Pelo amor de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela e somente ela e nada mais. Eu me lembro quando eu fazia parte da Igreja Assembleia de Deus. E eu aprendi que essa daqui era a palavra de Deus. Eu era um adolescente, ignorante. Isso aqui era a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, Leonan. Então eu reprovei um ano da escola, porque eu fiquei tão fissurado na Bíblia que eu não queria ler outra coisa, eu só queria ler a Bíblia. E a minha mãe, crente, um dia quase me proibiu de ir para a igreja, porque eu estava apaixonado pela Bíblia, eu queria ler a Bíblia o tempo todo. Ler a Bíblia o tempo todo. E um dia eu questionei o pastor. Pastor, a igreja diz que a gente não pode usar bermuda, mas onde está escrito isso na Bíblia? Que eu não vi. Em um ano eu li a Bíblia 4 vezes. Eu não vi isso, pastor. Pastor, a igreja fala que a gente não pode jogar bola, pastor. Mas onde está escrito isso na Bíblia, pastor? Onde está escrito isso na Bíblia? Porque eu não vi isso na Bíblia, pastor. E o pastor chegou e falou assim para mim, não tinha resposta. O legalista não tinha respostas e disse: você é um lobo disfarçado de ovelha e quer desviar o pensamento dos outros jovens para o pecado, para a ignorância, para o diabo. E tem gente assim hoje,
na nossa igreja, irmãos. Porque em todo lugar existe legalistas, falsos religiosos, que se apegam em questões culturais e querem atribuir a isso lei, palavra de Deus. Palavra de Deus, nas vestimentas, no cabelo, nas brincadeiras, no que come, no que bebe, no que assiste, no que ouve. Pelo amor de Deus, gente, vamos entender a palavra de Deus, vamos entender o que é cultural e o que é bíblico, para que você não faça como esses religiosos, falsos religiosos fizeram, tá bom? Para finalizar, queridos, Jesus aqui demonstra o princípio do desenvolvimento da fé. O princípio do desenvolvimento da fé. Nós vemos um cego de nascença que foi curado pelo próprio Deus. E aí este homem chega diante dos seus vizinhos e amigos e diz: foi um homem que me curou. Olha só, Jesus era um homem. Depois, esses homens não sabiam encontrar uma resposta para o que aconteceu, então eles levam esse cego, esse ex-cego, né, para as suas referências religiosas, para os fariseus, e chegam lá e falam assim: olha, explica para nós o que está acontecendo aqui. E os fariseus então começam a questionar, e diante desses questionamentos, falando, né, os fariseus ali falando: olha, ele trabalhou no sábado, ele pecou, e curou o homem, ele não pode ser uma boa pessoa, né? E eles ficaram nesse dilema: como pode uma pessoa que peca realizar um milagre pelo poder de Deus? Como isso pode acontecer? E aí o cego então olha para aqueles homens e diz: ele só pode ser um profeta então. Porque se vocês estão dizendo que ele é pecador, mas realizou um sinal no poder de Deus, os profetas também eram pecadores. Então ele é um profeta. Ele tem a palavra de Deus. E os fariseus não aceitam. Não pode ser um profeta. E começam a entrar naquele dilema novamente. E aí começa: glorificar a Deus. Não esse homem, porque esse homem é pecador. Glorifica somente a Deus. E aí ele diz o seguinte: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu nunca vi ele. Foi pela primeira vez que eu vi ele. Mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Contra fatos não há argumentos. Não há argumentos. É isso que aconteceu, ponto. E aí eles começam a entrar naquele embate novamente. E aí então esse homem diz: olha, esse homem só pode vir da parte de Deus. Porque pelo que vocês estão dizendo aí, somente quem vem da parte de Deus pode realizar sinais. Ele realizou um sinal em mim, então ele só pode vir da parte de Deus. Mas vocês não querem aceitar isso. Até que então ele é expulso da sinagoga. E Jesus vai ao seu encontro. E Jesus fala para ele: olha, você crê no Cristo, no Filho de Deus, no Filho do homem? E ele fala: quem é para que eu possa crer? Eu quero crer neste homem. Ele fala: sou eu estou na sua frente. E aquele homem diz: eu creio. Ele se ajoelha e adora Jesus Cristo. Querido, você sabe o que é isso para um judeu? O judeu sempre acreditou que só existia um Deus, Yahvé. E a adoração só podia ser dedicada a Yahvé. Quando aquele homem dobra os seus joelhos diante de Jesus e o adora, ele está dizendo: você é Deus. O desenvolvimento da fé desse cego aponta para o desenvolvimento da nossa fé. Quem é Jesus para você? Jesus é apenas um homem? Jesus é apenas um profeta? Jesus é alguém que apenas veio da parte de Deus? Ou Jesus é Deus para você? Quem é Jesus para você? E diante dessa pergunta eu quero dizer que o que você vive e o que você decide expressa quem é Jesus para você. Você está disposto a sofrer as consequências de reconhecer que Jesus é Deus? Você está disposto a ser taxado na faculdade, no seu trabalho, diante dos seus amigos ímpios, incrédulos, ofensores da santidade de Deus?
Você está disposto a se prostrar diante de Jesus e o adorar como Deus? E negar coisas que ofendem o seu Criador para testemunhar que Jesus é Deus? Você está disposto a isso? Você está disposto a ser taxado como crentinho e ser abandonado pelos seus amigos, como eu fui na minha conversão? Eu andava de skate e eu fazia parte de um grupo de skatistas, e todos os dias a gente ficava brincando de skate lá na praça. Quando eu criei em Jesus Cristo e recebi Jesus Cristo como meu Salvador, os meus amigos começaram: ô pastor, vem dar o dízimo, vem cá crentinho, tem umas varoas lá na igreja para nós. E era assim. Eu gostava dos meus amigos, era divertido estar com eles, mas Jesus era muito mais precioso, muito mais divertido para mim. Eu tive que chegar a um ponto de abandonar as minhas amizades, porque não tinha compatibilidade. Não estou dizendo que você tem que abandonar e não ter amizade com gente não crente. Eu estou dizendo que se as suas amizades te atrapalham a glorificar Jesus como Deus, você precisa ser expulso dessa sinagoga. Porque não há compatibilidade entre aqueles que são cegos e aqueles que veem. Se você viu Cristo, o adore como Cristo. Agora, se você não quer ver como Cristo, então continue na sinagoga de Satanás. E vai viver no seu mundinho, cheio de prazeres, cheio de imperfeições e de ofensas ao seu Criador. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Senhor, Teu Filho é a luz do mundo, aquele que veio revelar-se a nós, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco. Deus, nós te glorificamos porque através de Jesus o Senhor abriu os nossos olhos. Nós te glorificamos, ó Deus, porque hoje nós podemos ver. E nós podemos reconhecer que nós somos pecadores miseráveis e que somos dependentes da sua graça, ó Deus. Por isso, Senhor, quero clamar ao Senhor neste momento. Tenha compaixão de nós, nos perdoa os pecados e derrama graça sobre nós. Deus, se há pessoas aqui que têm se tornado legalistas e têm amado muito mais a regras culturais e mundanas, regras feitas por mãos humanas, do que a palavra do Senhor, Deus, em nome de Jesus, perdoe essas pessoas e convença o coração delas. Deus, se tem pessoas aqui que têm amado mais o pecado do que a tua luz, as trevas do que a luz, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, perdoe essas pessoas e converta o coração delas. Deus, que o Senhor venha ser a nossa luz, e o Senhor venha clarear a nossa mente, o nosso coração, diante da Tua palavra e diante de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a partir de hoje, no nosso coração, o desejo que venha surgir é apenas pelo Senhor. Tudo que a gente venha fazer no trabalho venha ser para glorificar o Senhor. Tudo que a gente venha fazer nos nossos estudos venha ser para glorificar o Senhor. Tudo que a gente venha fazer aqui nessa igreja, nessa cidade, na nossa casa, com a nossa família, venha ser para glorificar o Senhor, a Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e clamamos ao Senhor. Seja a nossa luz que resplandece e nos traz vida. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Agora, queridos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje para todos sempre, sendo a nossa luz, clareando os nossos olhos e o nosso coração, para que a gente possa ver Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Fiquem assentados, por favor, não vá embora ainda, que nós iremos fazer o pós-lúdio. Enquanto a gente faz o pós-lúdio, irmãos, ore a Deus e cante esse cântico como uma expressão de oração. Por favor, irmãos, por favor. E depois eu darei alguns avisos. Que a natureza
Acho que eu peguei o microfone errado, que está falhando, né? Não? Então é esse daqui mesmo. Irmãos, avisos rápidos, tá? Terça-feira, encontro de oração, tá bom? Terça-feira, encontro de oração aqui na igreja. Semana que vem nós teremos uma conferência missionária aqui na igreja no domingo. De manhã nós teremos a apresentação, junto com o Jair Pantoja, das missões Nova Tribo, missão Novas Tribos, tá? É uma junta missionária, ela é interdenominacional, mas ela é muito forte, tá? Na participação de missionários e pastores presbiterianos, também da casa de oração e batistas, tá? Então, venham participar. O missionário Jairo Pantoja, ele é lá da casa de oração, daqui da cidade mesmo, e ele é um dos representantes da missão Novas Tribos. E ele estará aqui presente para poder fazer fazer a apresentação da missão Novas Tribos de manhã, e à noite ele vai pregar para a gente, tá bom? Então venham, vocês todos estão convidados, se Deus quiser, estaremos todos reunidos aqui para isso. Outro aviso também, nós temos aqui uma feijoada. Todo mundo gosta de feijoada, né? Eu creio nisso. Quem não gosta não é brasileiro. Feijoada, R$20, irmãos. Uma feijoada muito boa, é coisa fina. Você nunca comeu uma feijoada tão boa quanto essa na sua vida, tá bom? Tenho certeza, porque essa daqui é para ajudar a igreja. Os irmãos da congregação do bairro Ipiranga estão fazendo essa feijoada para arrecadar fundos para a construção do muro que vai cercar o terreno deles lá no fundo da igreja. Por quê, irmãos? Tem muitas pessoas jogando entulho lá, bicho morto, e direto a gente tem que ficar pagando caçamba e pessoas para ir lá limpar, porque o povo acha que aquilo lá é um terreno baldio, tá bom? Então a gente vai fechar o terreno, colocar um portão lá, e para isso a gente precisa arrecadar fundos. Quanto que é que ficou no total, Marquinhos? 9 mil. Então a gente vai precisar arrecadar 9 mil, e eles estão fazendo essa daqui é a primeira de muitas feijoadas que a gente vai fazer. Então compre, por favor. Se você não gosta de feijoada, você não é brasileiro e não gosta de feijoada, então compra 2 e presenteia outras pessoas, tá bom? Fechou? Deus abençoe. Então são só esses avisos. Tem mais algum aviso, Lázaro? Outro aviso, irmãos, que foi avisado aqui na Assembleia. O conselho fechou comigo para mais um ano, ou seja, para o ano 2023. Então, ano 2023, a gente vai estar aqui junto com os irmãos, vai estar pastoreando vocês, estamos juntos, caminhando aqui para a glória de Jesus. Então, bora junto. Se você não correr, vai ficar para trás. Deus abençoe, meus irmãos. Abraço, fica com Deus.